Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Braga e nós vamos falar sobre um tema que está bombando aí nos últimos dias. Vocês vão entender por quê. O tema é regionalização do território brasileiro. Para começo de conversa, sempre trabalhar com regionalização é importante. É um tema necessário. E muita confusão vem acontecendo. Na verdade, quem está causando a confusão nesse momento é o ministro da Saúde do Brasil, chamado Eduardo Pazuello, que é esse aí. Ele disse uma coisa que muito problemática. Para efeitos da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul. Quer dizer, muito confuso, né? Falou de inverno do hemisfério norte, da região nordeste, falou centro-sul, centro-oeste, sudeste, então ficou meio confuso. Então nós vamos falar disso, para tentar desconfundir, se é que existe essa palavra. Então regionalizar é o quê? É delimitar áreas que têm características comuns, características próximas. Ou seja, é utilizar um conceito muito usado na geografia, que é o conceito de regiões. Regionalizar, então, portanto, significa dividir em regiões. E ao longo do tempo, nosso país já teve diversas formas de regionalizar, que foram mudando ao longo do tempo. E atualmente nós temos duas que se destacam, que são mais estudadas. A divisão oficial, que é a divisão elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Nela nós temos 5 macro-regiões, nós vamos ver daqui a pouco quais são. E a outra divisão é dos complexos regionais, em que temos 3 regiões geoeconômicas, que também vamos ver rapidamente o que são. Beleza? Então, com relação à divisão oficial do IBGE, para que ela existe? Ela serve para fim de planejamento do território. E as 5 regiões que eu citei anteriormente, que a gente ia falar os nomes, são essas aí, ó. Região Norte, região Nordeste, região Sul e região Centro-Oeste. Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. São essas 5 aí. Vamos ver o mapinha? Sempre o mapinha é importante. Então aqui, ó, nós temos o mapa do Brasil. E nesse mapa do Brasil temos as cores que representam as regiões. Aqui, ó, um elemento importante que todo mapa precisa ter, que é a legenda. Aqui o título. Aqueles estados que compõem a região norte estão de verde. Os estados que compõem a região nordeste, laranja. Os estados que compõem o centro-oeste, amarelo. Os estados do sudeste, esse lilás roseado, se é que existe isso. E o que está de azul são os estados da região sul, tá? Se vocês repararem bem, ó, nós temos aqui um mapa menorzinho para identificar os estados, caso alguém tenha dúvida. Então, caso alguém tenha essas dúvidas, dá uma pausada no vídeo para localizar os estados aí com mais facilidade. Mas uma coisa todo mundo precisa saber, que é a localização de Minas. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, estamos fazendo esse vídeo de Belo Horizonte, e Minas Gerais é esse estado aqui, que tem esse formato de um rosto narigudo, né? Na verdade, quando a gente trabalha isso em sala, muitos alunos falam que parece com uma bruxa com um nariz meio esquisito, né? E parece mesmo. Então, Minas Gerais está na região sudeste. Agora, como que foi feita esta divisão? Levou em conta alguns critérios, algumas características históricas, características sociais, características econômicas e características naturais. Um outro detalhe
é que os limites estaduais, eles são respeitados. Nós vamos ver que na outra divisão regional não é bem assim. Aqui nessa proposta, portanto, os estados eles estão completamente em uma região. Não tem estado que está ao mesmo tempo em duas regiões, não. Beleza? Para facilitar mais ainda, eu coloquei esse quadro com nomes de estados e cada uma das regiões em que eles se encontram. Então, nós temos aqui região sudeste, com 4 estados, inclusive Minas Gerais. Região sul com 3, região centro-oeste com 4. Na verdade, aqui tem um detalhe, não são 4 estados, igual está escrito aqui, são 4 unidades da federação, porque o Distrito Federal não é considerado um estado. Então, vale a pena a gente lembrar, né? No Brasil, nós temos 27 unidades da federação, sendo 26 estados, mais o Distrito Federal. Região Nordeste, que tem 9 estados, e região Norte, que contém 7. Se vocês repararem outra coisa, muita gente pensa, olha, a região Nordeste é a maior porque tem mais estados. Não é bem verdade. Olha o mapa. A de verde é o Norte. É bem maior em termos territoriais, em área, do que o Nordeste, que tem que tem mais estados. Tá? Então, o Norte tem menos estados, mas tem uma área muito maior do que o Nordeste, que possui uma quantidade mais elevada de estados. Ok? E com relação à outra divisão dos complexos regionais, o que nós temos aí? Nós temos que ela foi proposta por um geógrafo na década de 60, chamado Pedro Pinchas Geiger. Essa proposta leva em conta 3 regiões chamadas geoeconômicas ou complexos regionais. São 3. São esses 3 aqui, ó, ou essas 3. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Novamente um mapinha, sempre importante na geografia. Temos aqui o mapa brasileiro também com uma legenda, e nessa legenda nós temos 3 cores. A cor verde representando a região Amazônia, a cor laranja amarelada, que significa a região Nordeste, e a cor em azul representando o Centro-Sul. Basicamente, bem rápido, o que é a região Amazônia? A Amazônia é aquela região coberta pela floresta amazônica. Floresta essa, aquela que é a mais importante do mundo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da biodiversidade, possui enormes recursos naturais, o maior rio do mundo em termos de tamanho e volume, que é o Rio Amazonas, diversas reservas de minérios e riquezas que a gente nem imagina. Por outro lado, aqui nós temos o Nordeste. O Nordeste, que é a região que muita gente associa a pobreza, miséria, mas que não é bem assim. No passado até que era dessa forma. Mas hoje, muita gente não sabe, mas é a região que mais cresce economicamente do Brasil. É a região que apresentou nos últimos tempos bastante investimento privado e investimento, por exemplo, governamental. Então, deu uma crescida economicamente aí bastante. No passado, ela foi associada a uma região de seca, né? E aí muita gente confunde, pensa que é a região Nordeste inteira, e não é. Na verdade, uma parte do interior do Nordeste, que eu estou mais ou menos mostrando aqui no mapa, que tem essas características climáticas, que é a questão do sertão nordestino, tá? Nós temos aí a caatinga, que é aquela vegetação de mais quantidade de espinhos, uma vegetação espinhosa, que cresce exatamente numa área de clima semiárido, um clima que é muito seco, chove muito pouco. Mas o restante do Nordeste não apresenta essa característica. Inclusive aqui, ó, no litoral nordestino, o índice de umidade é muito grande, o índice pluviométrico, quer dizer, o índice de chuvas, também é bem significativo. Temos aqui então o Centro-Sul, por fim, que é a região mais rica e desenvolvida do país,
com melhores indicadores sociais, com evolução tecnológica, produtividade agrícola, produção industrial bem robusta. Por outro lado, temos enormes desigualdades, enormes problemas também, ok? Como foi feita essa divisão? Ou que critérios que a gente pode destacar aí? Critérios basicamente socioeconômicos. E a diferença, você já deve ter reparado, uma das diferenças para a divisão oficial do país, que é a do IBGE que nós vimos antes, é que aqui, além das regiões serem 3 e na do IBGE serem 5, aqui os limites dos estados não são respeitados. Ah, professor, como assim? Vamos olhar direitinho o mapa. Olha Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais aqui, ó. Que letrinha, hein? Mas olha só, Minas Gerais está nesse mapa com 2 cores. Significa o quê? Que parte do território mineiro está numa região, no caso, região Nordeste, e uma outra parte está na região Centro-Sul. Por que isso? Porque o norte e nordeste de Minas Gerais se aproxima muito, as meso e micro-regiões dessa parte de Minas se aproximam muito do ponto de vista das características socioeconômicas ao que ocorre no Nordeste. Ok? Podemos citar outros casos que são estados que estão em 2 regiões ou mais ao mesmo tempo. Mato Grosso, uma parte, o centro-norte voltado à Amazônia, o sul voltado para centro-sul, o Tocantins, que foi o último estado criado no Brasil na década de 80 para 90, no final da década de 80. Temos aqui, ó, a maior parte do Tocantins voltado para a Amazônia, uma pequena porção aqui do leste e sudeste do estado, voltado para o centro-sul. Temos a Bahia, que é o maior estado nordestino, mas não está nessa divisão 100% no Nordeste. Por quê? Porque o extremo oeste baiano possui características que se voltam mais para o centro-sul. Aqui a gente pode destacar, por exemplo, a grande produção agropecuária da soja, de grãos como a soja, mecanizada e tudo mais. Então, do ponto de vista tecnológico e econômico, mais voltado para o centro-sul. Mas o caso mais emblemático é esse aqui, ó, é o Maranhão. Maranhão nós temos o oeste dele voltado para características amazônicas, o leste voltado para características do Nordeste e o sul voltado para características do Centro-Sul. Beleza? Para facilitar a vida aí, ó, coloquei aqui para vocês um quadro com cada estado, cada parte de estado que está nessas regiões aí. Só faltou um, que eu estou vendo aqui agora, e eu vou colocar agora. No Centro-Sul faltou colocar aqui, ó, o DF. O que é o DF? O Distrito Federal, onde está a capital do nosso país, que é Brasília. Beleza? Mais detalhes nós veremos em outros vídeos que teremos aí para frente. Ok? Beleza? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Tchau!